Bem, vamos lá. Antes aqui de apresentar exatamente as novidades, eu queria dar um briefing, né, inicial sobre a primeira, né, que é o CPTech Suite Call Analytics. A gente trata bastante aí com clientes, tanto no mercado corporativo quanto no mercado de contact center, e uma das grandes dificuldades é a gestão de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente não fala só numa operação de call center, né? Toda empresa tem esse desafio que é fazer uma boa gestão, ter bons indicadores e dar a direção certa para essas pessoas. E pensando nisso e recebendo feedback do mercado, a Dasoft então desenvolveu o Call Analytics, uma ferramenta de análise automática de chamadas utilizando inteligência artificial para ajudar no processo de monitoria e de feedback numa operação de telefonia, né? Seja uma operação de suporte, seja numa operação de call center. Vamos pensar o seguinte, né? Um call center ali que tem 40 posições de atendimento, semanalmente o supervisor ali de cada equipe tem que entrar ali no discador automático, na plataforma de call center, pegar ali 5, 6, 7, talvez 10 gravações de cada operador, ouvir cada gravação para entender para qual direção ele deve dar um feedback ali para o operador, se está tudo bem, se ele precisa potencializar algo que ele faz muito bem ou se tem alguma rota para ser corrigida, né? Quando a gente coloca isso em tempo gasto pelo supervisor na operação, são horas simplesmente ouvindo gravação de chamada. Então, surgiu essa oportunidade. E se a gente automatizasse esse processo? Uma tarefa que antes consumia horas e mais horas na semana ali do supervisor, agora vai levar ali só o tempo literalmente da conversa, basicamente, né? Talvez 15 minutos por colaborador, 10 minutos por colaborador. Ou ainda, você já conseguir saber com quem realmente você precisa falar. E aqueles que estão na rota certa, você não precisaria gastar esse tempo também de ficar ouvindo as gravações. Mas vamos lá. Aqui a gente está no CPTech Suite, né? Não sei quem de vocês já teve a oportunidade de visualizar essa nova interface. Então, quero recapitular. Em dezembro do ano passado, a Dasoft lançou uma nova versão base do sistema CPTech Suite, que é a nossa plataforma de PABX, discador e call center, né? Todo o layout foi remodulado. Eu poderia até gastar aqui um tempo para entrar no detalhe, mas se você achou interessante, entre em contato com a gente, né? Você é nosso parceiro, a gente pode mandar uma apresentação disso posteriormente. E a gente lançou então esse recurso do Call Analytics. Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, como que funciona a dashboard. E aí, conforme eu vou falando, eu vou explicando para vocês algumas particularidades aqui da ferramenta. Então, essa tela aqui, ela já diz praticamente tudo sobre como funciona o Call Analytics. Quero até ser ilustrativo aqui. Então, se eu tivesse uma operação de call center, eu abri aqui o histórico de chamadas, né? Então, qual seria meu trabalho como supervisor, né? Então, eu filtraria aqui, por exemplo, um determinado período de ligações, colocaria aqui um ramal, por exemplo, quero avaliar os atendimentos aqui do Gabriel, ou do operador, né? Melhor dizendo. Selecionaria uma campanha em específico, aqui do lado. Poderia selecionar aqui chamadas, por exemplo, com duração de pelo menos 60 segundos, por 30 segundos aqui, que a gente faz bastante chamada de teste. Esse recurso, inclusive, de duração mínima e duração máxima, é exclusivo aqui da nova versão do CPTech Suite, né? E, na prática, eu iria fazer o filtro dessas ligações, achei uma aqui, mas vamos supor que a gente tivesse 300 ligações. Eu teria que pegar uma amostragem ali de talvez 5, 10%, ouvir a gravação aqui diretamente pelo painel, né? Ou ainda baixar aqui o arquivo de gravação e então fazer anotações em qualquer outro lugar para você dar o feedback depois. A partir do momento que você habilita o Call Analytics, então eu vou pegar essa campanha de exemplo, todas as campanhas, todos os ramais, todas as filas de atendimento, a gente, em todo o cadastro de operador, a gente adiciona esse box, análise de chamada. A análise de chamada ela vai permitir, então, que você habilite nesse recurso que você está habilitando, campanha, ramal, operador ou fila de atendimento, o recurso de análise automática utilizando inteligência artificial. E aí nós temos 3 etapas, 3 camadas de validação.
Eu quero só transcrever essa chamada. Então, a partir da gravação, eu transcrevo para posteriormente ler, né? Ter uma análise rápida, às vezes jogar em alguma ferramenta de IA externa para fazer análise. A gente pode resumir. Então, ao invés de ter que ler, vamos por uma ligação de 10 minutos. Imagina você ler a transcrição dessa conversa. Você conseguir entender as nuances, aquilo que teve de mais importante, levaria um bom tempo. Então, a gente também implementou o resumo. Então, a partir do resumo, você consegue bater o olho e já ter uma ideia do que aconteceu. E aí você tem a análise completa. Ele pega a transcrição, ele pega o resumo e ele pontua a chamada de acordo com critérios personalizados que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí, se pensa também, né, quando a gente fala de IA, se fala muito, né? O IA é muito legal, mas é um recurso caro, né? Tende talvez até ficar mais caro com o tempo. Então, como eu consigo controlar esse custo? Então, a Datasoft ela tem dois mecanismos muito básicos aqui de controle de custo com IA. Primeiramente, você consegue limitar a quantidade mensal e diária de chamadas transcritas, resumidas e analisadas por IA. Então, dessa forma, o sistema ali ele consegue, entre aspas, pausar novas transcrições até que seja liberado novamente pelo administrador. E outra questão é a amostragem. Então, o supervisor ele não iria ouvir 100% das gravações, ele analisaria 5% ou 10%. Então, aqui no sistema, você também configura a amostragem, para que você não fique gastando token de IA com 100% da operação de telefonia. Então, pensando justamente numa otimização de custo de um recurso que geralmente é caro, que é o uso de IA, a gente já implementou essas configurações. Vocês vão ver aqui embaixo que a gente tem um perfil de monitoria. Então, de novo, em todos esses pontos de entrada de configuração, campanha, fila, ramal, operador, você vai ter esse box de seleção, perfil de monitoria, ok? O perfil de monitoria é como essa IA vai trabalhar para fazer essa análise. Então, se eu vim aqui em configurações, lista de perfis de monitoria, eu vou pegar a padrão aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui critérios de avaliação. Esses critérios são pré-definidos aqui na solução. Você pode habilitar ou desabilitar. Logicamente, desabilitando, ele vai parar de ser considerado ali na campanha no qual você configurou, no ramal, na fila, enfim. A gente tem abordagem, cordialidade, finalização, formalidade, negociação, nota do cliente, proatividade, simpatia e tempo. Você poderia ainda colocar outros critérios, né, desde que sejam curtos e autoexplicativos. Então, por exemplo, organização, respeito, aplicação da metodologia do speed selling numa operação de vendas, né, entre outros. Você também consegue aqui colocar um detector de desrespeito ou insatisfação. Então, você consegue depois obter esse insight de uma forma fácil. Poxa, eu quero ver aqui quais ligações do operador Gabriel, olha lá, estou me colocando aqui na reta, né? Ele tratou o cliente com desrespeito, né? Então, serve justamente para isso, esse recurso. E a gente tem intervalo de nota. Vou mostrar para vocês na dashboard que a gente consegue atribuir uma classificação geral para essa chamada, ruim, neutro ou bom. E aqui você escolhe qual é o limiar, qual é o limite de cada uma dessas classificações. Feito todo esse processo, quero mostrar para vocês que é bem simples mesmo, a gente vai voltar aqui para o nosso Call Analytics. Então, habilitei, fiz a chamada, esse é o resultado. A gente tem essa dashboard, são todas chamadas de exemplo, então vocês vão ver que não tem palavras aqui reais, né? São todas chamadas para a gente realmente validar o recurso e mostrar para vocês, então são dados fictícios. A gente teve aqui nesse período, novembro de 2025, um total de 11 chamadas, né? Dessas 11 chamadas, nós tivemos 7 com feedback ruim, né? Então a operação aqui estava precisando melhorar e o atendimento. Um feedback neutro e 3 bom. Se a gente pegar a nota que ele dá geral da chamada, né, que é a média de todos os critérios, a gente chegou a 4,64. A média total do setor de atendimento é nesse período. E aí a gente vê aqui um gráfico de radar. Para cada um daqueles critérios que eu havia dito anteriormente, a gente consegue ver de uma forma muito fácil a nota de cada um desses critérios. Esse critério 10, critério 17 são critérios personalizados, não foram configurados por completo. E se você colocasse aqui, por exemplo, um spin selling e realmente tivesse chamadas que usaram esse critério, você conseguiria enxergar por aqui. E aí eu tenho filtros dinâmicos, né? A gente chama isso de drill down. Então, a partir do momento que eu clico sobre essa campanha Call Analytics ativa, agora os filtros aqui em cima refletem só os dados dessa campanha.
vocês podem ver que mudou, né, a quantidade de ligações, de 11 caiu para 2. Os critérios aqui, que tinham critérios personalizados, né, que estavam basicamente aqui em branco, agora subiram. Por quê? Porque nessa campanha esse critério não foi utilizado. Então, tudo aqui na dashboard, ela visa esse filtro rápido, inteligente, mais uma vez a Dasoft pensando, né, na usabilidade das nossas soluções. Aqui eu só tive o Gabriel, operador, que fez chamadas nessa campanha. Porém, se eu tivesse aqui outros operadores, ao clicar sobre o nome do operador, ele ia trazer só aquelas chamadas desse operador em específico. Então, assim, e vocês veem que já tem a nota aqui do lado, né? Que nessa campanha aqui, às vezes está tudo um 10, 10, 10, e aqui está 4. Você vê que quem jogou para baixo a média foi o Gabriel. Então, você já sabe exatamente onde pontuar, né? Logicamente, com todo respeito e muito respeito às pessoas, mas quem é gestor, às vezes precisa tomar decisões difíceis. A questão é como eu tomo a decisão? Onde eu vou encontrar dados suficientes para tomar a decisão? Aqui o sistema já entregando dado na sua frente de uma forma muito clara. E aí eu vou dar um exemplo, né? Eu peguei uma outra chamada que eu já deixei aqui previamente aberta, né? Que é essa daqui de nota 8.8, para mostrar. Então, da onde que ele tira essa métrica, né? Se eu quisesse ver uma chamada no detalhe, eu quero entender por que foi atribuída essa nota. Como o sistema faz isso? Eu vou abrir aqui para outra aba, e aqui a gente tem a transcrição de uma conversa, né? Então, toda vez que eu clico naquela seção aqui inferior sobre uma chamada, ele vai abrir essa aba aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui o resumo da conversa. Então, Gabriel, da empresa Dasoft, ligou para a Giovana, cliente da Cavale Telecom, para apresentar um novo produto CIPTEC Suite Analytics, né? E aqui eu tenho a transcrição de toda a conversa. Ok? Eu tenho aqui os pontos positivos. O operador Gabriel foi muito claro e didático ao explicar o produto, destacando os benefícios de forma concisa. Ele também foi proativo ao agendar o próximo passo, né? Pontos a melhorar: pequenas interrupções na fala do operador, mas não prejudicou a comunicação. Aqui não tinha sido habilitado, né, a detecção de desrespeito nem insatisfação, por isso não foi avaliado. E aqui eu tenho os critérios dados aí de acordo com o que foi configurado. Então, ó, clareza da comunicação, objetividade, escutativa. Pô, o Gabriel foi muito bem nessa ligação. E para cada um desses critérios, a gente tem a justificativa da ferramenta. O operador Gabriel explicou o produto e seus benefícios de forma muito clara e compreensível. E de igual forma, para os demais critérios, né? Muito legal, né, pessoal? Muito legal mesmo. Realmente, assim, esse é um produto que a gente lançou há pouco tempo, tem sido um produto campeão. Não tem um cliente que a gente não apresente que isso aqui não brilha os olhos, né? Afinal, você pode entrar em qualquer SaaS aí do sistema, não só de atendimento, ele vai ter lá na homepage dele alguma coisa sobre IA, né? IA é a palavra do momento e a gente conseguiu trazer isso na nossa solução de uma forma muito eficiente. E se aplica a muitos cenários, né, Gabriel? A gente trouxe aqui um cenário muito específico de atendimento, de call center, mas o Call Analytics hoje ele já atua em diversas frentes do mercado, né? A gente colocou, né? Logicamente, o call center é o setor que mais usa esse tipo de recurso, mas ele se modulariza em outros setores, né, Gabriel? Exatamente. Aqui no slide vocês podem ver, né? Ele pode servir para o jurídico, né? Então é muito importante, né? Toda a tratativa ali com o cliente, com o advogado, enfim, com às vezes um órgão público, um fórum, é importante que isso esteja devidamente registrado, né? E a ferramenta dá todo amparo para isso. No setor da saúde, né? Meu Deus, né? É caótico. Quando a gente fala de saúde, convênio médico, clínicas, hospitais, é caótico. A gente sabe, inclusive, a ANS, né, trata essa questão de protocolo de atendimento, registro de reclamações de uma forma muito estruturada e muito regulada. Então, todo o nosso sistema, ele dá todo o amparo para que uma clínica, para que um hospital, uma rede de hospital, às vezes um consultório médico em específico, até mesmo assim, unidades do SUS ou unidades que prestam serviço para o SUS, né? Redes de apoio, redes de clínicas. Nosso sistema está todo amparo técnico para que essa operação rode a parte de telefonia, de saque e de venda de uma forma muito segura. Sim. Né? E como isso é cobrado, né? Para que vocês, quando tiverem uma oportunidade, possam comentar isso com o cliente. Então, a Dasoft, ela simplesmente cobra um valor fixo do cliente para habilitar o recurso.
Aí a parte dos tokens de IA ele vai pagar diretamente para o fornecedor dos tokens, né? Que no caso a gente está usando o Gemini do Google, né? Então na nossa plataforma inclusive tem um manual de configuração já ali dentro, onde ele acessa a conta do Google dele, cria lá o aplicativo no Vertex, que é o produto de IA da Google, e joga o token aqui na nossa plataforma e pronto, está configurado, ele já consegue passar a utilizar aí a ferramenta. Exatamente. Legal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a nota, no final aqui da nossa conversa, a gente vai abrir para que vocês possam colocar aqui para nós, beleza? Não é só isso, né, Gabriel? A gente tem uma outra solução que a gente quer apresentar de forma bem simplista, né? Todas as nossas soluções aqui, elas são bem robustas, são grandes, né? A gente poderia passar muito tempo falando delas, mas a gente quer trazer mesmo só as novidades para que vocês já consigam aplicar com os clientes e parceiros de vocês, olhar ali para a base de vocês, ver se tem alguma oportunidade de negócio, né, que vai favorecer vocês e mostrar tudo que a gente tem feito, né? E agora a gente vai para o eHub, né, que é o nosso mais novo lançamento. Eu acho que é uma plataforma, todo mundo está falando de IA, a gente já estava falando de IA há alguns meses, e a gente deu um passo além, e agora a IA não é só na voz, mas ela também passa para mensageria, né? Hoje a gente sabe que o WhatsApp é o maior canal de comunicação do Brasil, todo mundo usa, mais de 86% das empresas já estão no WhatsApp, e a gente não poderia estar fora também dessa plataforma de comunicação, né? Afinal, nós fazemos e desenvolvemos tecnologia para todos os meios de comunicações, né? Então eu vou passar a palavra novamente para o Gabriel, que vai trazer aqui em detalhes para a gente, né? De uma forma não delongada, para a gente poder falar de outros assuntos, mas de uma forma muito completa para vocês conhecerem esse produto. Legal, pessoal. Bem, eu quero apresentar agora para vocês o eHub, né? É o nosso filho mais novo aí da família. A gente lançou ele aí um beta no final do ano, em dezembro também, e a gente fez o go-to-market dele agora em março. Então, basicamente 2 meses. Então, essa aqui é a nossa plataforma, né? O eHub, explicando conceitualmente o que ele é um sistema de gestão de atendimento multicanais, né? Então, hoje, para chamar de Omnichannel, a gente está quase lá, falta só a parte de integrar com o nosso PBX. Agora, até o final de junho, a gente deve concluir a integração. Mas hoje, só para falar um pouco do potencial dessa ferramenta, ela tem o intuito de centralizar todos os canais de comunicação da empresa. Quais seriam esses, né? Então, a gente está falando, como a Giovana disse, do mais popular no Brasil, que é o WhatsApp. A gente também tem o Instagram, a gente consegue enxergar e responder de forma automatizada as direct messages, né, as mensagens ali no inbox no Instagram. Nós temos também o Facebook Messenger, né, acho que 99,9% das comunicações passam por esses canais. A gente também teria o web chat, então o cliente ele consegue colocar no site dele, num portal, enfim, no portal do cliente, ali um ícone onde ele fala diretamente com o atendente, diretamente pelo site dele. Temos SMS, temos canal de e-mail, temos o Telegram, o Line, temos aqui a voz em breve, né, muito breve mesmo, a gente já vai ter esse recurso, né? E tudo isso centralizado em um único lugar, né? A dor de boa parte das empresas é a gestão da comunicação, né? Então, o cliente liga por telefone ou ele manda uma mensagem no WhatsApp e isso fica onde? Não fica registrado, não fica centralizado, depende sempre de alguém atualizar um CRM, por exemplo. E aqui a nossa intenção é resolver esse problema com o nosso produto novo, né? O que eu gostaria de destacar aqui, né? Então, nós temos aqui o eHub, ele é uma ferramenta, agora eu vou falar bastante do WhatsApp, né, que é o canal de comunicação mais utilizado, né? Ele é uma ferramenta que é em compliance com a API oficial da Meta, inclusive a da Soft, hoje ela já tem aí o título de Tech Provider, então nós conseguimos facilmente encontrar um número na API oficial utilizando aqui nossa solução. Então, aqui é uma plataforma que visa, né, trazer de uma forma muito facilitada a centralização de conversas e de canais. Antes de falar exatamente aqui da conversa, a gente consegue ver aqui do lado, né, que nós temos, vou até minimizar aqui para ficar melhor a interface, nós temos aqui do lado esquerdo, né, todas as conversas que chegaram aqui no caso para esse operador, né. Ela pode ser visualizada por canal de comunicação, se eu for em todos aqui, né, de todos os canais, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Então aqui eu tenho o nosso WhatsApp do eHub, nós temos aqui, por exemplo, Instagram,
nós temos aqui o Instagram teste da Soft, temos outro WhatsApp, depois eu vou mostrar uma outra novidade aqui para vocês, mas qual que é a ideia? Todos os canais de comunicação eles chegam por aqui numa tela única, né? Ao clicar sobre, né, aqui a gente vai para o contexto daquela conversa. Eu tenho um registro aqui do usuário, eu posso enviar não só texto, mas eu posso enviar emoji, eu posso enviar arquivos de áudio, de foto, um PDF, por exemplo, eu posso mandar gravar áudio aqui, né? Se eu gravar o áudio, eu consigo tanto enviar quanto reproduzir aqui se eu gravar o áudio com 2x, né? E aqui vai chegar pro Gabriel. Deixa eu só lembrar onde está meu WhatsApp. Achei. Tá aqui, ó. Tá aqui a conversa que eu estava tendo. Olá, quero saber mais sobre o Khan Analytics. Né? Então, a informação é basicamente, né, praticamente em tempo real. Né? O que a gente tem de função interessante aqui na plataforma, né? A gente tem o conceito de mensagem privada, então eu poderia citar, por exemplo, eu poderia citar aqui a Giovana, né? Giovana, o cliente quer saber sobre o Khan Analytics. Você fala com ele ou eu posso seguir? Então, vocês vão ver que eu vou mandar essa mensagem aqui como anotação, ela não vai chegar aqui para o cliente, né? Não chega para ele. Mas, nesse momento, chegou uma notificação para a Giovana que eu citei ela aqui dentro do sistema. Inclusive, aqui quando eu clico sobre, eu vejo as configurações dessa conversa e eu tenho aqui embaixo os participantes dessa conversa. E aqui agora a Giovana está participando. Então, enquanto ela não resolver, não se retirar dessa conversa, ela vai ser notificada sobre o andamento dela, né? Aproveitando que eu já estou falando aqui, a gente pode trabalhar com o conceito aí de múltiplos agentes e múltiplos times também. Então, eu posso trabalhar com time de vendas, financeiro, compra, secretaria. E a partir do momento que eu transfiro essa conversa para outro time, as pessoas daquele time vão somente, né, vão conseguir enxergar aquela conversa, né? Logicamente aqui eu consigo ver tudo, eu sou o administrador da plataforma. Eu posso também facilmente aqui distribuir para outro operador, ok? E eu posso sempre trabalhar com a questão aqui de prioridade, né? E aqui, inclusive, o sistema está elencando as conversas por prioridade. Tem N formas aqui de elencar. Eu posso elencar pelos mais recentes, por prioridade, aqueles que mais antigos, né? Então a gente vê que quem tem um volume alto de mensagem geralmente costuma acontecer isso. 9 horas da manhã ele chegou, tinha 10 mensagens, 11h30 já tinha 40, né? E agora, será que ele respondeu todo mundo que chama às 9 da manhã? Então, eu poderia ordenar aqui por aquela que é mais antiga, ao invés de ordenar pela mais nova. Dessa forma, eu resolvo a conversa, termino ela e pronto. Ela sai aqui da minha lista de pendências do meu lado esquerdo, né? Eu tenho a possibilidade também de fazer macros. Então, por exemplo, eu sempre preciso, com alguma frequência pelo menos, enviar uma apresentação para o cliente. Então, ao invés de ter que ficar anexando isso, o gestor simplesmente cria a macro aqui e a mensagem ela é enviada aqui de forma automática, né? Aqui eu tenho todo o histórico de conversa. E como o sistema ele é multicanal, eu posso vincular a conversa que ele teve no Instagram, a conversa que ele teve no Messenger, enfim, tudo por aqui num único contato, e eu vou ter todo o histórico dele, inclusive por outros canais, por e-mail, tudo unificado, né? Eu gostaria de falar aqui sobre o WhatsApp, né, para não delongar muito, que a plataforma ela é muito grande, né, mas eu gostaria de falar de uma questão bem importante, né, quando a gente fala do WhatsApp. A da Soft ela é Tech Provider, né? E quem já trabalhou com API oficial sabe que o onboard do número não é muito fácil, né? Precisa ter um certo know-how. Agora, a da Soft como Tech Provider consegue fazer um onboarding desse número de uma forma muito fácil mesmo. Então, a ideia é que, a partir simplesmente de um login no Facebook, você consiga fazer o cadastro de um novo número. Então, essa aqui é a tela, né? Então, quando o usuário clicar ali para conectar a conta, ele vai abrir um pop-up, né? Aqui no caso eu estou no macOS, ele abre uma nova aba. E aqui vocês podem ver, conecte sua conta facilmente, né? A própria Meta já diz aqui, a da Soft, desenvolvimento de software, que é o provedor de tecnologia.
usando o login do Facebook, né? Quem já trabalhou com o API oficial sabe o parto que teria que criar um aplicativo privado só para a empresa dele, lá no developers.facebook.com. Validar o número, verificar a empresa antes disso, depois pegar o token do número, pegar o token do aplicativo. Cara, é uma parafernália que, pelo amor de Deus, né? Uma semana, 15 dias para fazer um board. Aqui não, eu loguei com a conta do Facebook e basicamente aqui eu escolho vincular um novo número e pronto, ele vai já estar funcionando via API oficial, ou a novidade aqui da Dasoft, né? São poucos aqui no Brasil que tem esse recurso, que é espelhar o WhatsApp Business. Como assim? Você consegue trabalhar com o WhatsApp Business no seu celular e com o API oficial em paralelo. E qual que é o benefício disso? Né? 2. Imagina o seguinte, você tem uma área comercial com 15 pessoas e cada um usa um WhatsApp Business. Como você consegue gerenciar e monitorar o que cada um está conversando? Então, aqui você vai conseguir espelhar a conta do do WhatsApp Business, e todo o histórico de conversas agora vai estar no sistema de todos os seus vendedores. Qual o segundo benefício? No WhatsApp Business, eu tenho um benefício que, em relação ao API oficial, que eu posso enviar mensagens manuais. Mas se eu quiser fazer uma mensagem em massa, fazer um envio em massa, provavelmente essa conta vai ser bloqueada. Só que como ele trabalha com a API oficial e com o WhatsApp Business, aqui pela plataforma você vai conseguir fazer o disparo em massa. Inclusive, todos vocês devem ter recebido, né, uma mensagem aqui que foi originada pelo nosso eHub falando sobre a webinar, dando um lembrete ali com o link. Foi feito diretamente por aqui. Em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos, é muito fácil mesmo, né? Só para mostrar para vocês isso aqui em operação. Aqui está meu WhatsApp Business, minha conta é um WhatsApp Business, e ele também está aqui na API oficial, né? Então, por exemplo, se eu entrar aqui nessa conversa, deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar aqui do Caio. Olá. Legal. Ele mandou aqui pro Caio, espelhado no meu WhatsApp Business. Eu quero até mostrar para vocês, né? Eu não vou mostrar as conversas, mas vocês podem ver, eu tenho toda a área comercial aqui registrada. Então eu consigo ver as conversas do Eduardo, eu consigo ver as conversas do Henry, do João, do Carlos, Samuel, Giovana, Daniel, e são contas do WhatsApp Business, né? Não são contas de API oficial, né? Simplesmente só API oficial. Então é um recurso muito interessante. Hoje, de novo, no Brasil, são poucas empresas que têm esse recurso de coexistência, da Soft é uma delas. Acho que não passam de 3 ou 5 no máximo hoje no Brasil que possuem esse recurso exclusivo, né? Sem me delongar muito, algo muito interessante aqui da nossa plataforma também, né? A gente tem a parte de campanhas, né? Que inclusive foi por aqui, que foi enviado para vocês. Mas eu queria mostrar os relatórios, né? Isso é muito importante para vocês que vão atender N segmentos. Eu vou indicar a da Software para N segmentos. Então você consegue ter dados em tempo real de conversas abertas, status por agente, tráfego de conversa por horário ao longo dos dias, dos últimos 7 dias, 15 ou 30 dias, quantidade de conversas resolvidas, quantidade de conversas por agente e por time. A gente tem também um quantificador de conversas na sua empresa. Então, às vezes, poxa, eu quero entender aqui, tá, os últimos 7 dias, né? Eu quero entender que dia do mês que eu tenho o maior pico. Talvez ali naquele dia, por motivo A, B ou C, faça sentido eu colocar mais uma pessoa para ajudar no atendimento. Então, por aqui você teria essa visão. Você tem tempo médio de primeira resposta, tempo de espera do cliente para ser atendido. Ó, a gente vê que no dia 27 de maio teve um pico aqui muito grande, né? Então, o sistema vai conseguir mostrar essas disparidades. Aqui de uma forma geral e aqui por agente. Essas mesmas métricas por etiqueta. Então, assim como tem no WhatsApp Business etiqueta, aqui também tem. Você consegue até criar automações baseadas em etiqueta. Então, por exemplo, se um cliente do Carlos, ele vai automaticamente transferir para o Carlos, por exemplo, né? Deixa eu voltar. Por caixa de entrada, por time, né? Nós temos pesquisa de satisfação já integrada no sistema, então ao final da conversa você pode habilitar para o sistema enviar uma pesquisa e ele vai gerar aqui a nota. E a gente tem a parte de bot, né? Não vai dar tempo aqui nessa webinar, mas a gente tem um consultor de fluxo de atendimento, seja um consultor linear ou seja um agente virtual de atendimento utilizando, por exemplo, inteligência artificial. A gente está no nosso piloto aqui do produto de agente virtual utilizando o OpenAI, o ChatGPT, por exemplo. Então,
Tudo isso é possível através da nossa ferramenta, né? Eu quero falar um pouco para quem que esse sistema, para quem esse produto ele serve, né? Então, baseado naquilo que a gente tem recebido dos nossos clientes, né, que são nossas revendas, né? Esse sistema ele também é white label. A gente sabe que tem canal aqui na Cal, que ele apresenta a nossa solução para operadoras, para revendas, enfim, para sistemas, empresas que querem um sistema white label. Então, o WayHub ele também é white label, ele é multitenancy, assim como é nosso sistema de PBX e de discador, né? Então, a pergunta é, para quem que ele vai poder vender isso? Né? Para quem que esse sistema é interessante? Na nossa análise interna e recebendo também feedback dos nossos parceiros, para o setor de varejo e comércio. Então, loja de rua, loja de shopping, varejo também online, que tem e-commerce, franquias, seja para franqueadora, ou seja para uma franquia específica, né? Distribuidores, educação, escolas, colégios, faculdades, no setor de saúde, estética, clínicas médicas, consultórios médicos, clínicas de estética, planos e convênios médicos, né, seja na parte de saque ou de venda, no setor imobiliário, no setor financeiro. É bem legal, de novo, né, vai ficar talvez para uma segunda oportunidade, mas em todos esses segmentos a gente sempre encontra, conversando com as pessoas, oportunidade inclusive de automatizar processo utilizando o WhatsApp. Por exemplo, eu quero que o cliente pegue a segunda fatura, a segunda via da fatura automaticamente ali pelo WhatsApp. Então, através do sistema é possível fazer isso. Ou na educação, ali no caso da educação, eu quero pegar o boletim do meu filho automaticamente. Também é possível integrá-lo com o RP escolar e automatizar esse tipo de processo. Dando sequência para o setor de serviços, de logística, para o setor de tecnologia, para o setor corporativo como um todo, né? Escritórios, contabilidades, enfim. Como eu falei, né, o sistema ele é white label. Hoje existem mais de 6 milhões de empresas no Brasil, sendo que 65% das empresas que trabalham no B2B utilizam o WhatsApp. E 80% delas estão buscando uma solução para automatizar o atendimento. Então a gente entende que esse é o momento de vender essa E tem trazido para nós um feedback muito positivo, né, Gabriel, em relação a essa solução, né? A gente tem as soluções de voz, né, da qual a da Soft já trabalha há mais de 15 anos, mas nós entendemos que o mercado vem mudando, a busca pela mensageria cresceu nos últimos meses absurdamente, né? E a gente não ficou para trás e foi desenvolver essa solução, não no susto, mas entendendo que de fato faria sentido para esses setores, né? Quais de fato são os recursos importantes para a empresa, né? Que trazem um benefício, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas busca, às vezes por custo, enfim, ou por dificuldade, uma API não oficial, né? Isso traz um risco enorme para a empresa. Ou acaba utilizando o WhatsApp pessoal do funcionário, que é outro risco e um inconveniente, né? Convenhamos, né? O funcionário tem que usar o seu WhatsApp pessoal para trabalhar. Então a gente reuniu todas essas necessidades, entre muitas outras pesquisas que nós fizemos, e desenvolvemos o eHub. Ele é uma solução que está crescendo muito, então, né, a cada 15 dias ele tem um update, ou seja, a cada 15 dias novos recursos e melhorias são acrescentados no eHub. E a gente decidiu que ele seria o white label, porque nós entendemos que é uma solução muito prática, né, e muito para qualquer tipo de mercado, né? Então não faria sentido vender só com a marca do eHub, né? Nós queremos que os nossos parceiros e os clientes, né, consigam multiplicar essa solução, né? A gente sabe que a busca tem sido grande e acredito que nós somos que tem esse recurso de coexistência, que faz parte da categoria Meta Tech Provider, né, e oferece o white label. Eu, assim, não encontrei ninguém igual, né, assim, claro, sou suspeita para falar, mas nós fizemos questão de entregar uma solução muito prática, muito bem estruturada, né, não entregar pela metade, mas uma solução muito robusta para o mercado, né, que é o eHub, né, e tem sido, a gente usa internamente, enfim, muitos clientes já estão utilizando e tem nos passado feedbacks muito positivos. Opa, boa tarde, pessoal. Boa Tudo tarde. bem? Assim, primeiramente, assim, queria dar os parabéns aí, a Gabriel aí, a todos, né? Produto, a apresentação foi top, sensacional. E o produto, assim, é fantástico, né? Eu sou analista de dados, sou suspeito para falar, né? Então, a gente presta
consultoria para essas empresas, né? Justamente também atuei como control desk e eu fazia justamente todo esse processo, né? Hoje a empresa da Soft está trazendo um produto que automatiza tudo isso, né? Uhum. A gente já traz essa gama toda dessa parte analítica, o que realmente é importante para poder tomar decisão, tudo num pacote só, né? Isso é fantástico mesmo, né? Eu também desconheço, tá? Desconheço, assim, realmente uma empresa que tem esse tipo de análise, um produto específico. E queria dar os parabéns, né? Queria dar os parabéns. Muito Realmente obrigado. Obrigado, é um, Eduardo. é um produto bem disruptivo, sabe? Ai, que legal. Obrigada, Eduardo. A gente fica feliz de ouvir esse feedback. Bem, Ana, eu queria também usar as palavras do nosso amigo e parabenizar vocês pela ferramenta, tanto do chatbot ali, né, do eHub, né, no caso, o eHub, e do speech também, muito legal. A gente trabalha com call center, a gente sabe que isso é uma dor, né, gigantesca. Sei que não é só para call center, né, mas o call center tem muita dor latente nesse sentido, né? Uhum. E algo... Eu queria parabenizar mesmo porque são duas plataformas que fazem sentido para o mercado, né? E eu tinha uma pergunta só que foi estabelecida durante a reunião, se o eHub teria white label, né? Já conversei com o Gabriel em outras oportunidades, né, sobre o eHub e tal. E eu estava nessa expectativa se ia ter white label ou não. Mas que bom que é white label, né? Então, em breve eu vou chamá-los aí. Mas parabéns. Legal, obrigada. Obrigado, Samuel. Eu esqueci de perguntar também se Por favor. o produto ali do Analytics white label também. Ele é white label, Eduardo. Ele é na verdade, ele é um módulo da nossa plataforma de telefonia, o que a gente chama de CPTech Suite, né? O CPTech Suite, ele é um sistema hoje de PABX corporativo, né? Discador automático e também para contact center, né? Para gerenciar a parte de saque. E ele é white label, ele também é multi-tenancy, ou seja, traduzindo aqui para um português claro, com um único sistema você consegue colocar 20, 30, 50, 100, 200 clientes ali e eles trabalham de forma independente, sem um conseguir enxergar os dados dos outros, né? E aí o Call Analytics ele está dentro dessa estrutura já, é inerente a ela. É da minha dúvida, porque o CPTech eu já conhecia, né? Uhum. Mas o Call Analytics, né, eu realmente não sabia se estava dentro do pacote ou não. Eu achava que era separado. Até um ponto importante, pensando aí, a gente sugere 2 modelos de venda, né, do Call Analytics para o cliente, para quem trabalha com white label, né? Porque quando a gente fala de custo de IA, a gente tem configuração de token, enfim, a gente tem 2 particularidades, né? Primeira, é a questão do custo, né? Geralmente essas plataformas faturam em dólar, por exemplo, a OpenAI fatura em dólar, né? Então você vai exigir que o cliente coloque lá um cartão de crédito internacional, enfim, pode ser um pouco burocrático. E segundo, é a questão da configuração mesmo, criar a conta, pegar a chave de API, fazer todo o processo de autenticação. Então, tem cliente final, pensando agora a empresa que vai utilizar, vamos pensar aí um hospital, tá? A gente tem, por exemplo, o cliente que ele não vai querer fazer esse processo. Ele não quer ir lá no OpenAI, ele não quer ir lá no Google Cloud, configurar a chave, colocar cartão de crédito, ter esse faturamento. E a empresa que está vendendo o sistema de telefonia, ela pode colocar a chave dela, inclusive, para que o cliente use. E aí a pergunta é, como que ele vai limitar o consumo de token de IA, né? Você consegue configurar isso na plataforma. Então, quero que esse cliente em específico, né, ele contratou comigo um pacote de análise de até 1.000 chamadas por mês. Então, eu consigo limitar isso na plataforma. Pensando nessa arquitetura multi-tenancy, o sistema ele já previu que vão ter casos e casos. Vai ter cliente que vai falar, não, ó, porque quando você cobra, quando você paga o token de AI e repassa isso para o cliente, você está bitarifando. Você está pagando para o OpenAI ou para o Google Cloud, colocando sua margem em cima e imposto na hora da emissão da nota.
Então vai ficar mais caro naturalmente do que se ele comprasse direto. Então o sistema, ele já pensando, a Dasoft já pensando nisso, deixou isso de forma flexível ali no sistema. Você pode simplesmente repassar o seu token, e aí você aplica o modelo comercial que for mais pertinente para ti, ou o cliente coloca o token dele direto que ele configurou lá na OpenAI ou no Google Cloud. Mas acho que, até sintetizando, né, até o que o Eduardo estava falando, essa é uma solução. Hoje, todas as nossas soluções de telefonia, né, tirando de tarifação, eles estão dentro de uma única plataforma. E essa plataforma, ela se modulariza. Então, se você quer só PABX, dá para você só segmentar ela no PABX. Se quer o PABX com a parte de Analytics, a gente consegue deixar habilitado esses dois, né? Mas todas as soluções, elas ficam centralizadas num lugar só. Para que a gente ofereça a possibilidade que, se o cliente quiser usar todas as soluções, ele tenha acesso num único painel. Né? Para isso é uma facilidade muito grande, né? E aí agora o eHub nasce como uma outra família de soluções com a parte de mensageria, né? E também tem aí, logo mais vai ter o PABX e aí vai se tornar uma enorme solução que você vai personalizando mediante a necessidade do cliente. A gente está evoluindo, né, os nossos processos, o nosso time de canais de indicação, né? E para que a gente mantenha sempre a transparência, né? Vocês sabem que a gente preza muito por isso, pela transparência, pela ordem e organização. Agora eu vou solicitar que vocês enviem as indicações através desse novo número de WhatsApp. Ele está dentro do eHub da Dasoft, né? Então nós padronizamos todos os nossos processos de comunicação aqui dentro. Eu vou pedir a gentileza de vocês enviarem acessarem esse QR Code, vai ter o meu número, dentro do eHub, ok? É o nosso canal direto de indicações. Nós fizemos isso para manter uma organização melhor, né? Ou seja, né, a gente recebe indicações, algumas vão direto para o executivo, outras não, né? E para que a gente consiga organizar e garantir, né, que todo mundo receba a sua devida comissão no mês certo, no tempo certo, a gente padronizou isso através do eHub. Então, vocês só precisam mandar mensagem, né, quando for fazer uma indicação. Envia mensagem nesse número falando, olha, minha indicação, esse é o cliente, o produto tal, e aí a gente vai encaminhar para os executivos, né? Eu sei que vocês já conhecem alguns dos nossos executivos e às vezes tem até uma preferência e não tem problema nenhum, tá bom? A gente super respeita isso. Então, você pode escrever, essa indicação, eu gostaria que o executivo Carlos atendesse, o executivo Henrique, enfim, atendesse, é só escrever ali que a gente manda para o executivo devido, mas eu vou pedir por gentileza que vocês passem esse número para que já conste direto no nosso relatório de comissão e aí todo mundo receba bonitinho ali no final do mês, consiga seguir com o processo e com todo o faturamento corretamente. Combinado? Então tá bom. Combinadíssimo. Combinado. Pensa amigo, sei lá. E eu também passo depois para vocês esse número, tá? Assim como também conteúdo. Nós temos alguns materiais disponíveis para que vocês possam, para auxiliar ali na tratativa com os leads e clientes, né? Tanto do eHub quanto do Call Analytics. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar também por esse número que eu acabei de mostrar. E para finalizar, eu queria agradecer a parceria de cada um de vocês. Esse tempo aí, alguns são mais novos aqui com a gente como parceiros, outros já estão aí uns bons meses. Em nome da Dasoft, eu agradeço por essa parceria, por cada uma das indicações, né? Elas têm feito muita diferença aqui para nós, não só as indicações, mas os feedbacks, as conversas, elas são muito produtivas para a gente, né? E a gente está aberto para auxiliar, enfim, no que for necessário para venda, né, das soluções, né, para as indicações, o que for preciso. Não só eu, mas como o Gabriel também, nós estamos à disposição de vocês. E vamos em frente, né? Temos grandes soluções aí para colocar no mercado e daqui a pouco também chegam mais novidades. Eu vou estar aqui muito empolgada em mostrar para vocês. Muito obrigado, viu, pessoal? Agradeço aí pelo tempo dedicado aqui conosco. E conforme a Joana disse, a gente falou ao longo da call, mais novidades virão em breve, tá bom? Então fiquem antenados aí, a gente vai entrar em contato no momento oportuno para apresentar esses sistemas aí que estão hoje na fase de homologação. Obrigada, pessoal. Até mais, viu?